Olá, boa noite. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Hoje o culto da família, quinta-feira, dia 20/8 de 2020. E o tempo está correndo, né? Até agosto, que demora para passar, tá passando rápido. Glória a Deus. Temos aqui só, né, agradecer que está chovendo, né? Porque nosso estado está passando por uma estiagem muito grande. Só temos a louvar e agradecer a Deus por esse momento de chuva. E culto da família, né? Que nós temos um compromisso com a família, nós temos que estar buscando a presença de Deus, culto da família no qual a gente coloca a nossa família diante dele, as nossas dificuldades. Hoje o tema da nossa pregação de hoje é: qual é o seu limite? Que você possa estar fazendo para você essa pergunta durante a nossa pregação, que Deus possa estar falando conosco e que a gente possa estar buscando a presença de Deus nessa noite. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Você que já está aí conosco, se você já tiver com a Bíblia na mão, abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 ao 27. Então, 1 Coríntios 9, dos versículos 24 ao 27, é do primeiro texto que nós vamos ler hoje. E eu agradeço a presença de todos que estão aqui nesse momento comigo. A tia Dinga, a Paula, boa noite, que Deus abençoe a todos. E vamos estar então, né, no culto de hoje, estar colocando nossas famílias, nossos obstáculos, os nossos limites. O tema de hoje é: qual é o seu limite? E eu tenho perguntado para mim, qual é o meu limite onde eu não consigo? O Senhor, Ele estará com você, Ele estará conosco. Então hoje nós vamos ouvir um pouco mais da palavra de Deus e eu creio em nome de Jesus que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar e agradecer a Deus. Enquanto isso vão entrando, né, para estar acompanhando junto conosco e estar glorificando o nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos dado força, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor, a culto dessa noite, que o Teu Espírito Santo venha estar falando através, Senhor, de mim. Ó Deus, esconda-me atrás da Tua cruz, Pai, que não seja eu, mas o Espírito Santo, ó Deus. Glorificado seja o Teu nome, ó Pai. Coloco diante de Ti a cada vida. Abençoe aqueles que estão aqui conosco já, Senhor, aqueles que porventura ainda vão entrar, Senhor, para assistir esse culto, Pai. Dê graça, dê força, abra nossa mente, abre o nosso coração, ó Pai, para que possamos juntos estar nos fortalecendo, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Então o culto de hoje, o tema é: qual é o seu limite? A palavra de Deus está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 ao 27. Então você que está aí comigo, quiser acompanhar, eu vou estar lendo. Se você não estiver lendo na sua Bíblia, então preste atenção que vou estar lendo a palavra do Senhor. Que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro no meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Glória a Deus. Eu já orei pela palavra de hoje, pelo culto de hoje, que o Espírito Santo esteja reinando em nossas vidas. Então, o tema de hoje: qual é o nosso limite? Né? Quando nós nascemos, nós já iniciamos a nossa vida com alguns limites, né? Ao nascer, né, nós temos que chorar, temos que aprender a andar, falar, crescer, devemos passar por todas as fases até chegar à maturidade. Então, quando a gente nasce, já nasce com alguns limites ali, né? Devemos superar os limites, né? É um exercício da vida. Isso ocorre mais nas diversas áreas da vida. Então, nós temos que superar limites na nossa profissão, na nossa formação profissional. Nós temos que superar
né? Se nós queremos ter uma boa saúde, nós devemos superar os limites impostos pela nossa vontade e o nosso desejo, né, em nossa vida espiritual. Eu entendo também que devemos superar limites. Então essa noite nós vamos falar sobre algo muito importante, porque nós, como somos humanos, somos limitados. Ao chegar a um obstáculo, a um limite, nós temos ali a vontade de parar e de desistir. E hoje eu venho em nome de Jesus falar para você que o limite não é o fim. E nós, ao decorrer desse culto de hoje, nós vamos entender porque não é o fim. O limite não é o fim. Então, quando nós começamos como bebezinho em Cristo, né, alimentados de leite espiritual e dependente de outros irmãos, até que aprendemos a andar com nossas próprias pernas. Então, na nossa primeira caminhada com Cristo, então nós precisamos de outros, precisamos do auxílio do pastor, do auxílio de outros irmãos, para que a gente possa iniciar. É aquele primeiro alimento, né? Quando nós, como bebê, nós temos o leite. Então, é o primeiro alimento. E no passar do tempo, né, nós vamos engrossando o caldo, vamos engrossando o nosso alimento, porque nós necessitamos de mais. O corpo precisa de algo mais sólido, conforme vai passando a nossa vida espiritual. Justamente isso que o autor em Hebreus, capítulo 5, nos versículos 12 e 14 diz. Vamos acompanhar comigo? Hebreus, capítulo 5, nos versículos 12 a 14, que diz assim: Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Glória a Deus. Então, na nossa caminhada com Cristo, né, nós temos alguns limites também. Superar alguns limites espirituais, só que é uma caminhada, é uma crescente. Vamos crescendo, buscando a presença do Senhor e superando os nossos limites através da fé. Né? Alguns personagens da Bíblia nos mostram que limites são superados. Então, o que significa um limite? Ele é um impedimento? Não, limite não é o que te impede de chegar a algo, é apenas a linha de que separa da próxima etapa. Então o limite não é um impedimento para que você chegue ao seu alvo, chegue ao seu destino. Ele apenas é a linha que separa para a próxima etapa. Então quando chegamos no limite, Deus chega com a providência. A Bíblia está repleta, né, de pessoas que superam os limites. Então, vou te dar alguns exemplos, falando do amor de Deus, né, para com os nossos autores daqui da Bíblia, no qual passaram por momentos difíceis e superaram através da sua fé. Né? O primeiro dele foram os espias, que levantaram uma parede de dificuldades, colocando limites para que, né, Josué seguisse para a terra prometida. Mas Josué, pela sua fé, ele superou, ele seguiu em frente, ele não temeu, ele seguiu em frente. E assim ele buscou, né, pela fé ali a sua presença. Né, está diante de Deus. Então ali não foi, os espias vieram com um monte de dificuldades, não vai dar, a gente não vai conseguir, e Josué não temeu, ele buscou a presença de Deus e ele superou as dificuldades e seguiu em frente. Davi viu uma grande parede chamada gigante, né, e se levantou, e com a sua fé ele derrubou o gigante. Então o limite ali de Davi era o gigante, mas ele se levantou com a sua fé e o derrubou. Então Deus entrou com a providência mais uma vez. Abrão viu a sua idade, seu limite, mas a sua fé trouxe descendência. Então, o limite ali de Abrão, eu não tenho mais idade para ter filhos. Ele colocou um limite ali. Então Deus entrou com a providência.
né? E trouxe ali grande descendência, no qual hoje somos descendências de Abrão. Glória a Deus por isso. Para Moisés, então, o limite dele era o mar. Quando ele chegou lá, não tinha mais o que ele fazer. Deus entrou com a providência e abriu o mar. Então, o Senhor é a nossa providência, o Senhor é aquele que está conosco. Ele fala, quando não tenho mais o que eu fazer, aí que ele vem e entra com a providência. Para a honra e a glória dele, irmãos. Pela misericórdia que ele tem de nossas vidas, pela misericórdia que ele teve do povo. Então, ele socorre. Para Abraão, era a morte de Isaque, mas Deus proveu o cordeiro. Glória a Deus por isso, porque imagine, né, com a obediência de Deus, Abraão subiu, né, até onde era necessário levar o filho para a morte, e ele foi obediente a Deus até o último momento. E ele foi confiante que ele estava cumprindo, estava obedecendo a voz do Senhor. E chegando lá, mesmo temendo, ele creu em Deus e colocou, ele sabia que viria a providência, ele confiou no Senhor. E lá estava o cordeiro. Não precisou sacrificar o seu filho. Mas o exemplo que tem grande evidência é o de Jesus. Porque o limite de Jesus era a morte. Mas a morte não pôde detê-lo. Para a honra e a glória de Deus, glória a Deus. Então, irmãos, qual é o seu limite? Qual é o meu limite? Eu vou contar um testemunho para vocês, que eu tenho vários, irmãos. Deus tem sim me abençoado grandemente nesse tempo, né? Faz 5 meses que eu estou parada, né? Minha empresa está fechada por conta da pandemia e Deus tem me abençoado. Dificuldades nós temos todos, mas Ele está provendo e Deus não tem deixado faltar nada na minha vida. E eu tive de frente há pouco tempo por um limite, né? Todos sabem que eu estou terminando a minha faculdade de teologia. Nesse primeiro semestre, de janeiro a julho, eu tinha algumas matérias que ficaram pendentes que eu precisava terminar. E eu fiz essas matérias, mas como parou em março as aulas e também o meu estabelecimento, eu não consegui pagar. Então eu não paguei a mensalidade de março, abril, maio, junho e julho. Somando então ali R$ 1.200 ali que eu tinha de débito com a faculdade. Enfim, né, eu entrei em contato, falei que eu não podia estar pagando, mas assim que eu pudesse eu estaria acertando. Só que faltam ainda, irmãos, o TCC para eu entregar, que é a última matéria, e assim eu concluo a minha faculdade. E eu coloquei diante de Deus, eu falei assim, Senhor, eu não tenho de onde tirar esse valor agora. Eu tenho um desejo muito grande de terminar ainda este ano. Eu não consigo. E coloco em suas mãos. Eu já estava conformada. Eu falei, Senhor, quando voltar, quando tudo se normalizar, eu entro em contato com a faculdade. Eu faço, né, a matéria para o ano que vem. E assim, fiquei tranquila. Coloquei na mão do Senhor, triste, né, o coração entristecido. Mas a gente entende, né, quando acontece. Esse era o meu limite. E eu falei, Senhor, eu não posso mais. Daqui eu não tenho mais o que eu fazer. E eu descansei meu coração. Aí, eles me mandaram mensagem falando que eu precisava fazer a rematrícula. Só que para você fazer a rematrícula, que era só com a matéria do TCC, você não pode ter débito na faculdade. E aí eu entrei em contato com a coordenadora e falei, olha, eu realmente não tenho condições, né? Eu tenho um débito, não vou conseguir fazer o TCC nesse próximo semestre. E eu vou deixar para o ano que vem, para quando tudo se normalizar, eu terminar. Dela, olha, Tati, você não pode fazer isso, porque como você já terminou as suas matérias, muda a sua grade, você terá que fazer outras matérias para você poder concluir, e vai demorar mais para você concluir a faculdade. Aí eu falei assim, mas eu não tenho condições. Ela falou, ligue lá e tenta ver o que você consegue fazer. Aí eu liguei e falei, né, expliquei a situação novamente. Eles me deram um formulário para eu responder e eu respondi o formulário e eles me mandaram uma proposta. Você consegue pagar uma de 300 e pouco e mais 5 de 200? Uma coisa assim. Eu falei assim, não consigo. Eu consigo no máximo 200 por mês e ainda com dificuldade, mas posso tentar.
Aí eles mandaram, falou, então tá, então vamos fazer uma de 200 mais 4 de 5 parcelas de 200, uma mais 4 de R$ 200. Eu falei, tudo bem. Aí eu paguei a primeira parcela e eles abriram então a oportunidade de eu fazer a rematrícula. Então eu fiz. Só que aí eu fazendo a rematrícula, você tem que, até o dia 10 do próximo mês, você tem que pagar, que senão também a tua matrícula eles não efetiva, né, a matrícula. Aí eu tinha acabado de pagar os R$ 200 para limpar, para eu poder fazer a rematrícula. Eles mandaram o boleto para rematrícula para o dia 10/8. Aí eu falei, agora não vai dar, porque agora eu não tenho condições, né, de pagar. Como que eu... Daí era o TCC, era 267 por mês, uma mais 5. E eu teria que pagar dia 10/8. E eu, então, não tinha para pagar, já estava ciente. Eu falei assim, paguei lá 200, tudo bem, eu vou aguardar. E na quinta, isso era dia 10/8, acho que era na segunda-feira. Na quinta-feira, que antecedia a segunda-feira, eles me ligaram, me mandaram mensagem falando que tinha uma notícia para mim. Aí eu liguei novamente, né, para eles falaram assim, olha, nós recebemos aqui uma oferta de um pastor e o seu nome foi contemplado. Então, toda a sua dívida anterior, ela foi sanada. Então, você pode esquecer os boletos da dívida anterior e mesmo ainda se sobrar algum saldo, a gente vai tirar das suas próximas parcelas do teu TCC. Eu não acreditei, né, irmãos? Porque, glória a Deus, porque esse era o meu limite. Eu já tinha desistido, o que eu ia fazer, não tinha mais, para mim não tinha mais saída, eu ia aguardar pro próximo ano eu terminar, mas Deus, ele surpreende. Então, Deus usou um pastor para dar ali a oferta e sanou, né, os que eu tinha, e eu ainda não tinha para pagar o dia 10/8, que era a primeira parcela do próximo. E aí, na segunda-feira, ela falou assim, eu vou ver, depois eu te ligo e te aviso o que a gente pode fazer. Alguma coisa vai ser descontado dos próximos. Na segunda-feira eu mandei mensagem, você tem alguma resposta? Porque hoje é o último dia para pagar a rematrícula, né? E eu não sei como é que ficou. Ela me mandou mensagem falando assim, que ela ia verificar com o financeiro e ia me retornar. Quando ela me retornou, ela falou que o valor ele tinha sanado a primeira parcela, que era dia 10 de agosto, que eu não precisava me preocupar, e ainda tem um desconto na próxima de setembro. Então, Deus é maravilhoso, irmãos, porque Ele faz, quando você não tem saída, Ele entra com a providência. E eu não cobro de Deus, porque Ele não deixa faltar nada. Mas eu sei que Ele é o socorro bem presente, né? Quando eu fui montar a pregação de hoje, que eu falei assim, né? Qual é o limite? Né? Ali, os exemplos que eu dei para vocês, de Moisés, de Davi, era o limite deles. O meu limite era ali, essa dificuldade. E o Senhor abençoou, Ele levantou homens para ajudar. Então, irmãos, o Senhor é maravilhoso. Então a gente não deve temer, temos que buscar a presença do Senhor, né? Qualquer pessoa que queira realizar ou viver de forma significativa terá que superar limites, né, em muitas coisas. Então, a nossa vida tem que ser uma crescente. É pela fé. As coisas, o Senhor vai cuidando de nós. E a gente vai colocando diante dele, né? Nós temos que viver através da fé. Então, voltando ao nosso texto inicial que está lá em 1 Coríntios 9, do 24 ao 24, vamos aprender a superar os nossos limites espirituais, que é vivendo pela fé, né? É buscando a sua presença.
Nesse texto, Paulo compara a vida cristã como uma corrida no estádio. Certamente ele está fazendo referência aos Jogos Olímpicos da Grécia, né? Por mais que esses atletas se esforcem e vençam, os prêmios recebidos para eles eram apenas coroas feitas de folha de oliveira. Mas a nossa coroa é eterna. Nossa vida é eterna. Esse é o bem que Deus quer nos dar. Essa é a corrida para a qual nós vamos seguir, né? E como superar então os limites espirituais que nós precisamos? Então, primeiro de tudo é saiba que você está em uma corrida. E qual corrida então que você está? Que está lá no versículo 24, que ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? No dia que você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, você foi colocado numa corrida. Então você tem que seguir para o alvo, buscar a presença de Deus. Né? A corrida, e não é qualquer corrida, é uma corrida da fé. Em Hebreus 12, 1, né, 1b diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor, o consumador da fé. Então, irmãos, o nosso limite, ele não pode, como eu disse ali, ele não pode ser um empecilho. Ele tem que ser assim, uma ponte para uma próxima etapa das nossas vidas, daquilo que você almeja, daquilo que você almeja alcançar. Né? A corrida não é fácil, ela tem obstáculo, a gente sofre, a gente, né, precisa buscar a presença de Deus, né, se santificar. Né? Você está em uma pista cujo percurso não tem apenas uma reta, né? Tem curvas, tem ali subidas, descidas, obstáculos. Então, irmãos, a vida é assim, desde que quando a gente cresce até a nossa morte. Enquanto Jesus não voltar, nós teremos obstáculos. Né? Na corrida com barreiras, o corredor não apenas corre, mas tem que dar os seus pulos. Então, é preciso se esforçar, é preciso se esmerar, a buscar, levantar a cabeça, né? Não, se você correr e a cabeça baixada, você não vai enxergar e vai ser atropelado pelos obstáculos, né? Você não vai chegar na onde você precisa estar. Então é preciso erguer a cabeça, buscar a presença do Senhor. As provações da vida, né? Na corrida, não desanimemos, mas ao enfrentarmos a chuva, o frio, o cansaço, a fadiga, porque muitas vezes vem, irmãos, o cansaço, a fadiga, o estresse. As coisas vêm, só que a gente levanta a cabeça, a gente renova, a gente busca. Porque a gente sabe que nós temos que percorrer esse caminho no qual nós temos uma chegada, que é o alvo. Irmãos, nosso alvo é Cristo, a nossa coroa é Cristo, a vida eterna. Claro que as bênçãos, irmãos, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas que nós necessitarmos vai ser acrescentada na nossa vida. O Senhor cuida das coisas. Basta a gente crer, obedecer, buscar a presença do Senhor e Ele cuidará do restante. Mas é preciso de nós, é preciso se esforçar. É preciso estar atentos às tentações diárias. Na corrida somos tentados a desistir o tempo todo. Precisamos aprender a dizer não ao pecado que tesnamente nos assedia. Então, o pecado ele vem, ele bate todo dia na nossa porta, mas nós temos que ser perseverante, buscar a presença de Deus para não pecar. Irmãos, somente o Espírito Santo para nos auxiliar, irmãos. Às vezes nós temos pecados que precisamos nos arrepender, buscar a presença de Deus, nos fortalecer. Eu não consigo, Senhor, eu sei que é pecado, o que eu faço é pecado, mas eu preciso de Ti. Limpa a minha vida, Senhor, limpa o meu corpo, a minha alma, porque eu preciso entrar no céu. Ó Deus de misericórdia, tenha misericórdia de mim. Eu sou pequenino, eu sou falho, mas eu preciso de Ti. Não deixa o pecado te atrasar a vida. Não deixa o pecado destruir a sua vida, a sua família. Porque hoje o culto da família, qual é o seu limite? O seu limite é espiritual? O seu limite é financeiro? Ó Deus de misericórdia, Ele está aqui essa noite, irmãos, falando conosco. Busque a presença dEle. O pecado é uma coisa que trava a nossa vida.
Não deixe que o pecado assole, tire, roube, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, e ele está pronto para destruir tudo que foi construído por Deus, porque a família é construída por Deus, e Satanás ele não descansa enquanto ele não destrói a família, porque é o bem precioso que nós temos, a família é o bem precioso, e o pecado destrói. Irmãos, busque a presença de Deus. Tem demônios que precisa jejuar e orar para que eles sejam, para que a pessoa seja liberta. É preciso buscar. Eu quero ser liberto. Eu preciso ser liberto. Eu sei que está errado. O meu caminho está totalmente errado. E o caminho com Jesus, irmãos, é nadar contra a maré. É buscar a presença de Deus. Então também as tentações que nós temos que lutar, as perseguições, cada vez tem assolado mais, né, os cristãos, a perseguição, acontecimentos no qual agravam, né, às vezes uma palavra dita sem sabedoria acaba manchando, né, a vida de um cristão. Então é preciso ter sabedoria, buscar a presença do Senhor, é preciso ter amor, é preciso ter cuidado, porque o ser humano ele fala em querer matar o outro. Não pode matar, mas eu quero matar, né? Então é uma hipocrisia. É preciso buscar a presença de Deus, o amor, amar uns aos outros. Irmãos, é preciso ter isso, o amor de Jesus Cristo nos nossos corações, né? As distrações, se tivermos distrações, a gente não chega no alvo, né? Depois que a corrida começa, o atleta não deve em momento algum olhar para trás. É preciso olhar somente para frente, que é o alvo, que é Jesus Cristo. No Salmo 18, capítulo 18, versículo 29 diz: pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Glória a Deus, porque é só Deus para nos dar força. Somente com Deus a gente salta muralhas, é além do que nós conseguimos. E esta corrida, irmãos, da nossa vida com Cristo, da nossa vida, ela precisa ser concluída. É interessante que Paulo faz alusão, né, do atletismo. Ele diz, um só leva o prêmio. Mas no sentido espiritual, os que levam o prêmio são os que cruzam a linha de chegada. Não importa, irmãos, como você começou essa caminhada. Mas é preciso chegar. É preciso cruzar a linha de chegada, que é a vida eterna. Então, irmãos, não adianta você passar a vida tentando seguir e não conseguir chegar, não conseguir cruzar a linha de chegada. É preciso você ter foco em ter uma constância com Deus, uma vida com Deus. É buscar, não desanimar, não se entristecer. Não pode parar na beira do caminho, irmãos. É preciso buscar sem parar a presença de Deus. Não desanime, não deixe um problema, algo que tenha, né, te magoado, te chateado, deixar você parar no meio do caminho. Busque a presença de Deus. Não adianta largar bem, né, com tudo ali e não cruzar, né, não chegar no alvo que é Jesus Cristo. Então, em 2 Timóteo 4:7, né, que é um versículo muito usado, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Combati o bom combate, eu lutei, eu não tive medo pela fé. Jesus está comigo, Deus está comigo, eu preciso disso, eu preciso renovar minhas forças. Irmãos, não é fácil. Eu estou falando aqui para vocês porque a palavra primeiro vem para mim. Como eu venço os meus limites todos os dias. Eu tenho os meus limites, as minhas limitações, eu tenho os meus anseios, as coisas que eu preciso, né, passar. Mas eu sei que eu consigo, porque Deus fala hoje pra mim que se eu cheguei no meu limite, Ele entra com a providência. Como eu testemunhei aqui pra vocês. Naquele momento, o meu limite era aquele. Eu tava já... Eu tinha fé, eu coloquei na mão do Senhor, mas eu já tinha descansado. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim. Eu sei que o Senhor cuida de mim. E Ele, mais uma vez, me surpreende. Ele, mais uma vez, me traz alegria em meu coração. Mas tem um jeito de correr, irmãos. Correr de tal maneira para alcançar nos fala de intensidade. Ação, esforço e perseverança para continuar nessa caminhada com Deus.
Correr de tal maneira para alcançar é ter várias metas e um só alvo. Um só alvo, que é Jesus Cristo. Então, buscar a presença de Deus é sempre a melhor saída. O amor de Deus, ele tem nos dado certeza de que nós podemos juntos, podemos nos ser fortalecidos através do amor de Deus. Então, irmãos, a palavra hoje vem nos dar força, vem falar assim, qual é o seu limite? Você uma bênção financeira? É uma bênção familiar? O que tem te deixado paralisado que você não consegue seguir? O amor de Deus nos dá força essa noite. O poder de Deus nos dá força essa noite. Porque somente através dele, irmãos. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 6,14 diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Tudo o que precisamos, irmãos, é de fé. A fé é que move, irmãos. Eu tenho batido na tecla. Porque a fé é que nos move. E ela tem que ser alimentada. E a fé não é esperar as coisas que aconteçam. Não, a gente precisa também fazer a nossa parte. Mas também obedecer às orientações de Deus. O Senhor nos orienta a não pecar, a buscar a tua presença, a estar, firmes e fortes na presença dele e aumentar a nossa fé. E a palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente busca, nos renovamos e buscamos a presença de Deus e nos renovamos a cada dia. Entender que Deus tem planos para nós que são melhores. Às vezes o plano que nós fazemos não é o plano que Deus tem para nós. Mas o que nos deixa renovados e confortados é que sabemos que o plano dele para nós é perfeito. Buscar todos os dias o melhor até chegar ao limite e então superá-los através da fé. Buscar a presença de Deus até a gente chegar no limite e saber que Deus estará ali e entrará com a providência. O limite, irmãos, não é o fim, é apenas o ingresso para a próxima etapa, como eu falei no início aqui do nosso texto. Que Deus nos abençoe e nos dê graça a cada dia. Que a gente não venha olhar para o nosso problema. O limite como um fim, mas como oportunidade da manifestação da glória de Deus. Porque a glória de Deus se manifesta, irmãos. Para a honra e a glória de Deus, ele se manifesta. Ele nos dá graça, ele nos ajuda, ele nos auxilia. Então, irmãos, a palavra de Deus hoje ela nos traz conforto, nos traz paz. E eu desejo em nome de Jesus que você seja alcançado essa noite. Que se tem algum limite, qual é o seu limite? Coloque para Deus essa noite, nós vamos orar, nós vamos clamar pelas famílias. Se você tem um pedido de oração, nós vamos estar aqui orando também pela sua vida, pela sua família. Então, coloque hoje diante de Deus. Senhor, esse é o meu limite. Eu cheguei no meu limite. E confiar que Deus entrará com a providência. Senhor, eu cansei, eu não quero mais essa vida para mim, eu preciso de Ti. Muda a minha vida, me faz um vaso novo, transforma a minha vida, transforma o meu ser. Irmãos, eu lembro que no início da caminhada, eu clamava a Deus, eu preciso mudar, eu não sou perfeita, irmãos, eu erro, eu peco, eu peço perdão a Deus, e eu busco a presença dEle, a cada dia eu busco ser melhor. Mas então o amor de Deus, ele nos renova, nos traz força. Então é preciso, irmão, se colocar à disposição de Deus como vaso. E às vezes esse vaso é preciso ser quebrado para ser moldado. Não é fácil, mas é a garantia que Deus fará um vaso novo, um vaso de honra, no qual será glorificado o seu nome. Então, que possamos nos colocar diante de Deus essa noite. E que você seja grandemente abençoado, assim como o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem cuidado de mim nos pequenos detalhes. Ele pode cuidar de você também. A Alessandra está pedindo oração. Ela vai fazer uma cirurgia no olho. Vamos estar orando. Alessandra, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e te dê a graça.
e esteja com você lá nesse momento, que Deus cuide de você. Então, irmãos, nós vamos estar orando, e se porventura você colocou algum pedido aqui, eu não consegui ler, nós vamos, posteriormente, vamos estar orando pelos pedidos, e eu creio que Deus está depositando o seu pedido no céu, e vamos estar orando pelos nossos familiares, irmãos. O amor de Deus está aqui, Deus está aqui essa noite, nós somos a igreja, irmãos, e o Senhor habita em nós, e o Senhor está comigo e está com você. Vamos agora orar e agradecer a Deus. Coloque a mão no seu coração, clame a Deus nessa noite, coloque o seu limite para Deus. E que em nome de Jesus tenhamos testemunho, assim como eu testemunhei o que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na sua vida também, seja Ele qual for o que você precisa. Amém? Vamos estar orando por cada um de nós, os membros da igreja, nossos visitantes, aqueles que estão aqui conosco. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo livramento, o IMC agradecendo pela chuva, que Deus possa estar cuidando de nós, derramando da sua graça, e o Senhor tem cuidado, pela vida do Moacir, que está com Covid, está em recuperação, toda a sua família, que Deus esteja cuidando. Nós vamos estar orando, irmãos. Vamos clamar o Senhor agora. Coloque a mão no seu coração e vamos clamar. Clame junto comigo. Porque a palavra de Deus diz, que onde um ou dois estiver meu nome, ali eu estarei. E estamos aqui reunidos através desse vídeo, mas estamos conectados. E o Senhor está ouvindo a nossa oração nesse momento. Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado graça e tem nos dado força, ó Deus. Colocamos diante de Ti, Pai, todas as nossas petições. Damos glórias, Pai, a Ti, Senhor, pela recuperação, Senhor, do pastor Alexandre. Ó Deus do Rio de Janeiro, continua com ele, dando força, dando graça, Pai, para tudo que ele precisar. Te louvamos por esse milagre, ó Deus, porque, ó Deus, como ele sempre fala, o pastor Alexandre, Pai, o diagnóstico dos médicos não é a última palavra, e o Senhor garantiu a vitória a ele. E nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, por essa vitória, Pai, por esse cuidado, ó Pai, com o pastor Alexandre, que tanto faz com amor a sua obra, ó Deus. Coloca diante de Ti a vida da Alessandra, Pai, que vai fazer uma cirurgia amanhã no olho, ó Deus de misericórdia, se Tu, médico dos médicos, cuida, Senhor, amanhã dela, desse procedimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloca diante de Ti cada membro, Senhor, da nossa igreja local do Jardim das Américas, ó Deus, cuida, Senhor, dos familiares, os familiares da Vilma, ó Deus, dá 100% da recuperação, Pai, porque tem 6 pessoas, Pai, com diagnóstico de Covid na família dela, ó Deus, continuamos orando pela recuperação, pelo 100%, ó Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor está, Senhor, abençoando, Senhor, com a total recuperação do Pedro. Colocamos, Senhor, continua cuidando dele, Pai, da sua mãe, da sua casa, do seu lar, ó Deus, os demais familiares. Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do Moacir, que está com diagnóstico de Covid, ó Deus, alcança ele através do Teu Espírito Santo, Pai, cuida dele, Senhor, de suas filhas, Senhor, da sua esposa, da Cláudia, ó Deus, dos seus irmãos, em nome do Senhor Jesus, cuida, Pai, derrama da Tua graça e da Tua unção, ó Deus, que possamos aqui testemunhar, Pai, também a vitória dele, em nome do Senhor Jesus, Pai, e os demais, Pai, que eu não sei, ó Deus, aqui, o que quer, o que tem o desejo do seu coração, o limite, Pai, que tem barrado eles, Pai, que tem deixado eles abatidos, ó Deus, Tu conheces a cada vida aqui, ó Deus, aqueles que colocaram a mão no coração, precisando de um grande milagre, precisando da Sua mão benevolente, ó Deus, coloco diante de Ti agora, Pai, cada familiar aqui representado, ó Deus de misericórdia, aqueles que ainda vão assistir, ó Deus, essa pregação, eu declaro bênção sobre cada vida, sobre cada lar, ó Deus, o Senhor abençoe em nome de Jesus a pastora Sedona, sua família, ó Deus, derrama da Tua graça, da Tua unção sobre a vida dela, ó Deus, misericórdia, a vida da Paula, Pai, a vida do Carlos, da Mônica, da Alessandra, que estão aqui vendo conosco, Senhor, a live, da Ana, da Vilma, ó Deus de misericórdia, Pai, aqueles que eu não estou vendo aqui, ó Deus, cuida, derrama da Tua graça sobre a vida deles, Pai. Ó Deus, cuida, o Teu Espírito Santo esteja guiando eles a cada dia, Pai. Por favor, ó Deus, quebra em nome de Jesus toda a retaliação do inimigo, Senhor, sobre as nossas vidas, toda palavra de maldição, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Deus, eu declaro, Senhor, que Satanás não tem poder, ó Deus, em nossas vidas, ó Deus de misericórdia, entra agora com a providência no nosso lar, ó Deus, cuida, Senhor, ó Deus, eu não conheço, Pai, a cada vida,
Ó Deus, eu não sei as suas petições, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor já registrou no céu. Ó Pai querido, Deus amado, e eu sei, Pai, que é o seu tempo, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai trazer a resposta, Senhor, conforme o seu querer e a sua vontade, Pai, que é boa e perfeita. Ó Deus de misericórdia, nós cremos no Deus, nós cremos que Jesus cuida, que Jesus sara, que Ele liberta. Ó Deus de misericórdia, mas sabemos que precisamos querer, precisamos estar disposto a buscar a sua presença, Pai. Cuida de nós, Pai. Fica conosco, Pai, dá um final de semana abençoado na Tua presença, ó Pai, que Tu possa estar cuidando de nós, ó Pai, esse resto de semana, ó Deus de misericórdia, e que no domingo possamos estar aqui para ouvir mais de Ti, ó Pai, para aprender mais de Ti, ó Deus, no culto de louvor e adoração com a nossa pastora Sedônia. Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Eu abençoo a cada vida aqui, que tenha uma boa noite de descanso e um dia abençoado amanhã. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço a cada um que esteve comigo agora. Amém e amém. Até a próxima quinta-feira.